coração vocês rezando por mim, me dá uma alegria de poder, estar com vocês e viver esse momento de oração, de ver esse testemunho de gente que em comunidade se une para rezar, para louvar a Deus. São muitas as graças que Deus nos dá em momentos como esse. Então hoje a gente pensou em preparar um tema para, a partir, à luz da palavra, nos enriquecer, Falava muito bem o Maidana agora há pouco, sobre essa questão de um amor infinito, de um Deus que nos pega da sarjeta. Eu sou um pego da sarjeta, não literalmente, nunca tive na sarjeta mesmo de vez, Mas se eu lembro de anos atrás, nos meus anos 90, na década de 90, quando eu tinha uns 13, 14, 15 anos, eu que cresci dentro da igreja, eu que aprendi sempre a amar Jesus Cristo e a acreditar no Espírito Santo, nas inspirações que Ele me dava, recebi a fé da igreja, mas chegou uma hora em que eu acabei colocando muita coisa em xeque, Me encontrava uma pessoa muito complexada, eu era um rapazinho, agora eu estou gordinho assim, mas eu era bem mirrado, nunca fui atlético, embora eu sempre gostei de futebol, de vôlei, mas nunca dei conta de me destacar nessa parte assim física. Então eu era muito envergonhado, aparentava muito e tinha as minhas revoltas, as minhas dúvidas. E um dia um padre conversando comigo, um padre amigo da minha família, ele me falava, que o meu problema é que eu não me sentia amado por Deus. Essa foi uma coisa que hoje eu conversava, A gente falava sobre isso. Porque se você vai por aí e você pergunta assim para as pessoas: quem que é Deus? Defina Deus para mim. As pessoas imediatamente falam assim: Deus é muito poderoso. Ou então as pessoas falam assim: Deus criou tudo. A gente tem a humanidade, não só nós católicos, de modo geral, o homem e a mulher, de um modo muito natural, consegue assimilar que existe um ser poderoso que está por trás de tudo o que acontece. Se você tem lá dois índios conversando no meio da Amazônia lá e cai um raio, pá! Daí um olha para você: você que fez isso? Não, não foi. Foi você? Não foi. Então foi Deus. Então, com muita facilidade, a nossa religiosidade humana associa um poder especial a algo que está por trás de tudo. Porém, nem sempre sai das nossas experiências concretas a experiência de um Deus amoroso. Por quê? Porque muitas vezes nós mesmos trazemos na nossa história uma série de feridas com relação ao amor. Pessoas que poderiam ter nos amado um pouco mais, ou gente que não nos amou, que nos ignorou, que foi indiferente conosco, ou que nos traiu. Essa um pouco era a minha experiência. Meu pai e minha mãe foram sempre um casal ótimo, uma família muito boa, mas eles tinham os problemas deles, como adulto a gente entende que são problemas normais. Mas aconteceu que eu, com 14 anos, descobri por uma tia minha, que sem querer deixou escapar, que meu pai tinha traído a minha mãe numa ocasião de passado, quando ele estava bem afastado da igreja, de tantas coisas. E essa surpresa que eu tive fez com que eu questionasse muitas coisas sobre a idoneidade dele, sobre a capacidade de ele ter poder para vir me dizer como as coisas são. E de um modo bastante inconsciente, eu acabei como que projetando essa ferida do meu pai biológico nessa imagem de Deus Pai que a gente tem. Então aquela confiança num Deus poderoso não foi suficiente para que eu acabasse duvidando. De repente Deus me trai também, porque Deus não está me ajudando com isso aqui, Deus não está presente nisso aqui. Quando eu estou lá na igreja ele está, mas quando eu estou na escola e o pessoal está fazendo chacota de mim porque eu tenho os pés abertos, eu tinha um problema ortopédico nos pés, tinha que usar aquelas botas ortopédicas, sabe? E daí isso me levava a muitas humilhações. Eu falava: cadê Deus aqui?
Então, eu comecei a questionar muito essa presença de Deus, sem nunca cometer uma blasfêmia, sem nunca falar mal de Deus. Eu ia na missa, eu tocava na missa, tocava violão e tal, mas no fundo eu trazia essa grande dificuldade de enxergar um amor de alguém que não está presente em tudo, que não faz tudo o que eu quero, que não me atende na hora imediata em que eu preciso. E eu vejo hoje no ministério, irmãos, trabalhando como padre aí há quase 16 anos, que essa minha experiência pessoal, ela acaba também sendo uma experiência de uma grande maioria de pessoas, que não tanto por causa da figura paterna, no meu caso foi a figura paterna, mas muitas pessoas, inclusive vocês que estão aqui hoje me escutando, talvez passem por momentos em que este amor de Deus por nós fica meio que eclipsado. Quando a gente fala da palavra amor, é imediato que para nós, especialmente nós de um grupo de oração, a gente fala, o amor, sim, importantíssimo, amor. Preciso amar meu marido. Não tem jeito de eu não amar o meu marido. Preciso amar meus filhos, preciso amar aquele meu vizinho, preciso amar até aquele inimigo. A gente lembra da palavra e a gente escuta que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se constata que às vezes, por mais que nós digamos que Deus é amor e que Deus nos ama, quais são os fatos da tua história em que você localiza, consegue pontualizar que aqui Deus me amou, aqui Deus me tirou da sarjeta, como Maidana falava, aqui eu vi como o Senhor me resgatou, me tirou de um engano, me colocou numa situação em que eu consegui abrir os olhos e detectar que eu estava no caminho errado, que não era por aí, que eu precisava mudar de conduta. Então esse amor de Deus, especialmente quando nós tocamos as nossas fraquezas. Eu, por exemplo, quando eu atendo mulheres que cometeram o pecado do aborto, eu noto uma dificuldade pastoral muito grande, e gostaria que vocês aqui sempre intercedessem por essas mulheres, por pessoas que já sabem que o aborto é errado, já sabem que o aborto não é o caminho, mas já foram se confessar, e a gente fala que Deus perdoou, que Deus amou, mas daqui a um tempo elas voltam lá e confessam de novo o aborto. Por quê? Porque a gente ri, mas é rir para não chorar, mas na verdade acontece isso. A pessoa mesma tem uma dificuldade imensa de se perdoar. Por isso que eu que trabalho com esse pessoal pró-vida, eu trabalho na comissão de bioética aqui na arquidiocese, Quando a gente trata desses temas, eu falo para o pessoal, quando vocês vão falar em público desse tema, não fiquem só lá como uma bandeira, é crime, é um horror. Falem também da misericórdia de Deus, que nos tempos nossos de ignorância, tem uma misericórdia muito grande para conosco. Vocês já ouviram eu falar essa frase meio brincalhona, mas é uma frase verdadeira, Qual que é a santa que mais coloca a gente no céu? Que a gente sempre pode pensar, sei lá, Santa Rita, Santa Edviges, O pessoal tem muita devoção, Qual que é a santa que põe mais gente no céu? A santa ignorância, Por quê? Porque quando a gente não tem uma consciência dos atos que a gente realiza, não há a questão da imputabilidade da falta, a gente fala assim, não há culpa daquela pessoa, ainda que seja errado o que ela fez, mas aquela ignorância exime a pessoa de ter que penar algo a respeito. Então Deus, nesse sentido, os livros, os textos da Escritura insistem muito nisso, até mesmo no Antigo Testamento. Eu não sei o que passa por vocês, mas eu, quando eu era mais jovem, eu sempre tinha aquela imagem, eu adoro o Novo Testamento, porque Jesus é tão bom, Jesus é tão amoroso, adoro as cartas de São Paulo, mas quando começa aquele Antigo Testamento, aquele monte de guerra, aquele monte de brabeza, é um Deus muito brabo, parece, E ainda que a gente tenha essa impressão, quem depois navega pelas Escrituras descobre que não é assim, porque o Antigo Testamento está cheio de referências a Deus como um Pai amoroso. Livro do Êxodo, quando ele fala com Moisés, ele diz assim, Moisés fazendo uma oração a Deus: vós que sois bondoso e compassivo, que as nossas culpas perdoa, que as nossas doenças cura, salva-nos sempre da morte e nos enche de graça e de amor. Vós sois lento na cólera. Olha que expressão bonita.
O que é uma pessoa colérica? Não, vocês não sabem disso aqui, porque todo mundo aqui é super calminho, né? Não tem ninguém que de vez em quando tem uma reação assim meio, não sei vocês, às vezes acontece, né? Às vezes a gente é muito rápido para a cólera. Se alguém pisou no teu carro, não é assim, né? Pois Deus é lânguido, tem como que eu falo? Ele é lento nessa reação, né? Ele lembra, ele sabe, ele conhece melhor do que ninguém a nossa história e a nossa bagagem. Por isso que ele não ficou indiferente à nossa condição de sofrermos as nossas penas pelas nossas cabeçudices, pelas nossas rebeldias, pela nossa dificuldade inerente de enxergar uma vida plena de sentido. E ele precisou se revelar de uma forma muito explícita. Por isso enviou o seu próprio Filho. Por isso mandou Jesus Cristo, que é o rosto misericordioso do Pai. No Antigo Testamento aparece muito a misericórdia de Deus com uma versão feminina. Mulherada que está aqui de plantão, já escutaram isso? Isso é muito bonito. Para os judeus, né, para o povo de Israel, eles concebem a Deus não só na masculinidade. A gente sempre pensa assim, Deus Pai é um velhinho de barba branca que tem a cara do Maidana, que está lá no céu assim, sentadinho, né? Não sei, a gente imagina assim, um Deus, mas no Antigo Testamento existe um lado feminino de Deus. Olha que interessante, porque tem um trecho que fala assim, que Deus tem entranhas de misericórdia. Rahamim, a expressão em hebraico. Rahamim significa útero, é uma referência ao útero. Por isso Deus, quando te vê pastando no meio dos teus problemas, Ele sente como que uma espécie de cólica, que é uma dor que nós homens não temos ideia do que seja, só quando você tem pedra no rim e olha lá. Mas uma cólica menstrual, a mulher, é uma dor que vem lá do fundo, que vem lá do íntimo, pois assim Deus se sente quando vê que nós nos afastamos, quando vê que nós tropeçamos. Ele imediatamente se comove, essa entranha de misericórdia. Se vocês pegam, por exemplo, das parábolas da misericórdia de São Lucas, que falta pouco, daqui a pouquinho a gente vai começar a escutar umas parábolas nas liturgias dominicais, que são lindas. Tem a parábola do bom samaritano, tem a parábola da dracma perdida, tem a parábola da ovelha perdida, tem a parábola do filho pródigo, né? Que vocês diz que quando o filho estava chegando lá todo sujo, todo estrupiado de ter gasto todos os bens que ele tinha com as piores coisas, ele estava lá ensaiando o que ele ia dizer para o seu pai: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele começou a falar, pai, pequei contra, o pai vai ao encontro dele, o olha com misericórdia, olha com compaixão, ele se comove. Por isso tem um quadro muito bonito, um dia eu quero falar só sobre isso aqui, se vocês deixarem. Tem uma catequese maravilhosa feita sobre um quadro de um artista chamado Rembrandt. Rembrandt, ele pintou o filho pródigo, que está caído assim no chão, abraçado no seu pai, e o pai está assim, o velhinho está assim abraçando, e a cabeça desse moço está encostando na barriga do pai, e é uma cabeça que parece uma cabecinha meio pelada, não é uma cabeça de um jovem, minha cabeça está meio pelada também aqui atrás, mas é um rapaz que tem uma cabeça de bebê. Então é uma imagem da nova criatura. O perdão de Deus, a misericórdia, o amor de Deus nos faz novos. Por isso essas entranhas de misericórdia são fecundas, geram uma nova realidade. Então é importante que a gente possa recuperar, porque talvez nós sejamos os primeiros que estamos aqui na igreja e acreditamos muito em Deus, temos muita expectativa de que Deus faça grandes coisas e abra caminhos e solucione problemas, mas nos falta uma convicção que vem dos fatos da vida, de que Deus realmente nos ama do jeito que nós somos. A pregação da igreja primitiva, essas primeiras comunidades carismáticas que eram cheias de dons, falavam em línguas, viviam em comunhão, não havia necessitados entre eles fracionavam o pão, celebravam a missa. Eles tinham uma característica: sempre que iam falar de Jesus Cristo, eles anunciavam o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo,
que nos deu, além dessa face maternal do Antigo Testamento, nos deu aí uma face masculina, encarnou-se, assumindo a nossa condição, por amor a nós, assumiu a nossa natureza, e para levar a cabo esta obra, entregou a sua vida, numa morte, e morte de cruz, que era o suplício mais atroz daquela época. E ele passou tudo isso por amor. E hoje, se nós pensamos que Cristo está nos céus, expondo as suas chagas gloriosas, mostrando assim para o Pai, intercedendo por nós: Pai, olha, eu fiz tudo isso aqui, ó, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, fiz isso aqui por esse pessoal que está sentadinho nessa cadeira cinza, para que ele hoje não fosse embora aqui duvidando da medida do vosso amor por eles. Então Cristo é aquele que visibiliza na sua obra de redenção o quanto Deus nos ama. E dizem os exegetas, eu acho interessante porque eu não escolhi esse evangelho, não sei se foi você, quem que foi, mas alguém aí inspirou. Não vou falar que foi um hóspede da alma, uma chama ardente, um vento intempestuoso, não sei, mas inspirou, que dizem os especialistas que esse versículo que eu vou proclamar é o melhor resumo daquilo que é a experiência do cristão sobre Deus. Esse textinho aqui, e levem em consideração que é o Evangelho de São João. Vocês lembram? Eu já falei muitas vezes nas missas aqui, vocês devem estar já carequinha de saber. Nós temos 4 evangelistas, correto? 3 deles estão no mesmo grupo, que a gente chama de evangelhos sinóticos. O que significa isso? Que são aqueles que têm uma mesma ótica, uma mesma visão, que são Mateus, Marcos e Lucas. Eles narram praticamente as mesmas coisas, só adaptando alguns dos exemplos de acordo com a comunidade para quem eles escreveram o evangelho. Porém, São João, que é o 4º evangelista, ele não é sinótico. Por quê? Porque mais do que ele se preocupar em dar fatos históricos, ele pega esses fatos, e como ele foi o que ficou mais velhinho, vocês sabem, né? Que todos os outros morreram mártires, muito cedo. Mas São João, que era o mais jovem da turma, viu, Fabinho? São João era o mais novo, e ele durou mais tempo, e ele conheceu o Mestre, era amigo de Jesus. Então ele acabou fazendo uma catequese com os fatos, e ele pegava umas frases de efeito e escreveu essas frases de efeito para que as comunidades primitivas, repetindo e anunciando essas frases, tivessem uma experiência forte com Deus. Então São João elaborou, escolhendo a dedo, essa frase que eu vou ler aqui para vocês. Escutem bem, do Evangelho segundo São João: Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois, continuando, ele fala assim: Deus não enviou o seu Filho para julgar ao mundo, porque o julgamento já está feito. Se você não acredita, você já está julgado. Ele vai falar assim, São João, nessa catequese: ele não veio para julgar, mas não veio para condenar, mas veio para salvar. Então o desejo de Deus, movido por esse amor, que é um amor que tem várias dimensões, eu não tenho tempo aqui para falar, mas o Papa Bento XVI, na época que ele soltou aquele documento Deus Caritas Est, você sabe o que significa isso? Deus é amor, muito bem. Então ele destacou 3 dimensões do amor. Até tem um livro do padre Marcelo Rossi que é muito bom, onde ele, vocês já leram alguma vez? É bem no ambiente bem teológico, né? Ele fez esses 3 tipos de amor. A gente tem, por exemplo, o amor que é mais ligado ao eros, que isso também está em Deus, viu? Às vezes a gente pensa na palavra eros, pensa em coisa erótica, está falando de pecado já. Não, o eros é aquilo que é um amor de atração, é um amor que suscita um desejo de poder estar com aquela pessoa. Deus tem eros. Deus, ele se compadece, ele se sente atraído por você. Você que é um complexado, que se acha feio, velho, de caráter muito duro, que ninguém te ama, ninguém te entende, ninguém te aguenta, pois Deus, mesmo você sendo assim, ele se sente atraído
por essa tua condição e deseja te ajudar com a sua graça. Então tem a dimensão do eros, depois tem a dimensão de filia. Filia vem de uma espécie de relação de complacência, de estar com o outro. É um amor de amizade. Ele desfruta de estar conosco. Não sei se você consegue perceber que nesta noite o Espírito Santo aqui nessa sala está de boa. Ele não está aqui já, está demorando muito. Ele não está aqui, tem que aguentar esse povo aqui cantando. Não, ele está aqui achando ótimo de estar conosco. Deus tem um desejo de estar, quer habitar em nós. Daí vem toda a teologia da inabitação trinitária, que aqui não vale a pena colocar. E por fim, uma das melhores definições de amor, além do eros e da filia, é o amor ágape. Ágape significa comunhão, essa experiência de partilhar tudo, de ser uma só coisa, como no matrimônio. Veja o Samuel aqui com a esposa, os dois são uma só carne. E esse é o desejo de Deus, de estar conosco, sendo uma só realidade conosco. Por isso que entre nós cristãos, nós somos família. Nós não somos aqui pessoas que nos conhecemos e nos damos bem afetivamente, não. Nós somos chamados a experimentar que, se eu sei que essa irmã aqui está sofrendo, eu sofro junto com ela. Porque se somos um corpo, ainda que seja eu uma vez fraturei o meu maléolo. Eu nem sabia que existia esse osso, esse ossinho aqui do pé. Estava jogando vôlei lá no seminário, imagina, eu quarentão e os meninos de 18 anos, o que aconteceu? Eu acabei me machucando, né? E daí um ossinho assim, mas me doía tudo. Eu não era capaz de... Uma coisinha menor atrapalha toda essa situação orgânica. Nós somos um organismo. Então, se aquele aqui da comunidade, que é aquele que menos fala, ou que é desafinado, que não canta, fica meio de boca fechada e a gente agradece, né? Essa pessoa que se sente mais fora do piombo, se aquela pessoa está sofrendo e a comunidade não se afeta, tem alguma coisa que não está bem. Por isso que é importante a gente colocar aqui as nossas intenções e pedir orações e rezar pelos nossos irmãos aqui do grupo. É necessário que a gente possa ter essa experiência de comunhão, não só nessas dificuldades, mas também nas alegrias. Quando acontece uma coisa boa, quando a gente vê que uma notícia, sei lá, que Deus nos permite, uma mudança na tua família, uma graça que você alcançou, partilhar isso aqui na comunidade. É muito importante essa experiência do ágape que se reflete em nós. E nesse sentido de comunhão, existe um texto do livro do Apocalipse, que também não foi escolhido por mim, foi Deus quem nos inspirou, onde fala, vocês sabem que o Apocalipse, todo mundo entende Apocalipse como negócio de fim de mundo, né? Um asteroide vai cair sobre a terra, né? O mar vai invadir, vai ter um tsunami. Apocalipse, a palavra Apocalipse em grego significa revelação. Não tem nada só de coisas que vão acabar. Não, a gente sabe que um momento Cristo virá na sua segunda vinda, na parousia, e as coisas serão transformadas, mas não tem por que pensar nisso como algo terrível que nos dá medo, né? Então, tanto é que se vocês pegam a Bíblia em inglês, os ingleses eles gostam de traduzir tudo, então nem se chama Apocalipse, eles chamam de Book of Revelation, é o livro da revelação. Então é uma revelação que é feita para as primeiras comunidades primitivas, que são como nós hoje aqui, uma comunidade que se reúne, e tinha até os nomes, a gente conhece geograficamente onde estavam. A igreja que estava em Pérgamo, a igreja que estava em Listra, a igreja que estava em Laodiceia, a igreja que estava em Esmirna, em Sardes, são ali essas comunidades antigas que se reuniam para fazer o que nós estamos fazendo aqui, pegar a palavra, meditar, rezar, celebrar os sacramentos, era assim. Então daí aqui, São João de novo, quem escreveu o Apocalipse, foi o mesmo que escreveu o Evangelho, né? É verdade que alguns dos seus discípulos depois deram uma recalchutada em alguns parágrafos, mas quando a gente estuda dá para perceber claramente o que são acréscimos e o que são coisas que eram mesmo do estilo dele de falar. Porque vocês já estão comigo aqui há 5 meses e todo mundo já sabe qual que é o meu estilo de falar. Eu sou assim, elétrico, uma ideia vem aqui, outra ideia vem aqui, né? Depois vocês pegam o Padre Kleber, é de outro jeito, cada um tem o seu estilo, então dá para detectar qual que era o estilo de São João. Então São João, quando ele vai falar da comunidade, ele descreve o grupo de oração daquele dia como uma esposa que não vê a hora
de que chegue o esposo, e movida pelo Espírito, essa esposa escuta um chamado, né? Então ela deseja encontrar-se com este amado, e é muito importante que nós hoje vejamos isso, que somos amados por este Deus, né? Não só aqui o moralismo, ame também, ame o próximo, ame o inimigo, ame... Escuta, para, porque você não pode dar o que você não tem. A gente só é capaz de amar alguém que é muito difícil quando a gente se deu conta de que alguém nos amou, mesmo quando a gente era difícil. Por isso que sempre na pregação da igreja se falava, Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores, porque o amor de Deus não depende dos nossos méritos. Você não precisa apresentar um certificado de boa conduta para que Deus te ame. Mesmo você na tua pobreza, o Senhor se compadece de ti, Ele te ama como tu és. E se você não experimenta esse amor gratuito, você não vai ser capaz depois de amar gratuitamente, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Por isso que só depois que eu me reconciliei com esse Deus e descobri esse amor de Deus Pai, foi que eu comecei a amar o meu pai biológico, foi que eu comecei a amar esse meu pai da terra, tendo paciência com ele e entendendo que ele teve os tempos dele e que Deus também o tinha perdoado. Então a gente precisa dessa relação íntima de amor com o nosso esposo, que é Cristo, para que a gente possa dar esse amor também para as outras pessoas. Então diz aqui o livro do Apocalipse assim: o Espírito e a esposa dizem, vem. Que aquele que ouve, diga também, vem. Que o sedento venha, e quem o deseja, receba gratuitamente a água da vida. Vocês sabem que a água, na Sagrada Escritura, tem vários significados. A água é um sinal paradoxal. O que significa um paradoxo? É uma coisa que tanto quer dizer uma coisa, como também quer dizer outra. Ou seja, a mesma realidade simboliza coisas antagônicas, diferentes, né? Então a água no Antigo Testamento, ela é mais um sinal da morte, né? A água, se você está debaixo da água, você está morto, né? Então se você, por exemplo, pensa nas tradições dos hebreus, que falavam que nos abismos dos mares, nos fundos oceanos, habitavam os monstros marinhos. A palavrinha Leviatã, depois foi utilizada até por algum filósofo contrário a Deus, é bíblica, né? O Leviatã seria uma espécie de baleia. Se vocês pegam a história de Jonas, que todo mundo conhece, a gente já costuma falar assim, Jonas foi engolido pela baleia. A Bíblia não fala nada de baleia, procura lá, só fala que era um monstro marinho, que era um Leviatã, né? Então essa imagem do medo da água, estar submerso, é você estar afogado. E daí vem Jesus Cristo e fala assim, eu vos farei pescadores de homens. Então essa imagem, Jesus que caminha sobre as águas, é aquele que vence a morte, aquele que tem o poder sobre a morte. Em grego se dizia Agios Athanatos. Cristo é o Senhor da morte, porque ele venceu a morte foi absorvida, não absolvida, mas absorvida, sugada, tragada pela vitória de Cristo. Então é interessante que a água adquire um novo significado. Agora vem o paradoxo, a água se transforma na vida, e pelo sacramento do batismo, nós que somos cristãos, o Senhor pelas águas, ou seja, recebendo a fé, a gente acaba passando dessa situação de sede, de não entender o porquê das coisas, de ter medo do futuro, de querer ficar no seu próprio canto, na sua zona de conforto, porque você no fundo desconfia das pessoas, de você mesmo, que você sabe que você é um zero à esquerda, e ainda mais de Deus, que vai de repente fazer alguma coisa. Não. O cristão é aquele que tem a esperança em Deus. Como fala Santa Teresa d'Ávila nesse poema que eu gosto tanto, né, que ela fala assim, né, que o amor de Deus nos leva a experimentar isso. Nada te perturbe, nada te deixe espantado, a paciência tudo alcança, porque tudo passa. Quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Então quem tem a experiência desse amor,
Pode cair 1000 à tua direita, pode cair 10.000 à tua esquerda. Você fala assim: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A experiência de Jó. Vocês conhecem a história de Jó, né? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. Se nós recebemos de Deus os bens, por que também não haveríamos de receber algumas coisas que parecem que são males, que são difíceis, que são provas? Então, o cristão que tem esse amor, vamos colocar assim, cristalizado no seu interior, ele é capaz de afrontar as situações mais complicadas, mais adversas. Não só situações físicas, como por exemplo pode ser uma doença, ou um problema de uma crise emocional, ou sei lá, uma situação financeira muito grave. Até as coisas mais profundas do nosso espírito, ele consegue ser paciente ali. Vocês sabem que a igreja definiu que existem 7 obras de misericórdia que são corporais e 7 obras de misericórdia que são espirituais. As materiais é só lembrar daquele evangelho: tive fome, me deste de comer; tive sede, me deste de beber; estive nu, me vestistes; estive na cadeia, o Senhor foi me visitar; estava doente, você cuidou de mim. Essas são as corporais. E quais são as obras de misericórdia espirituais? Essas são mais sutis, e são muito ligadas aos dons do Espírito Santo, que é um carisma que Deus deu a nós aqui, da renovação. Então aqui se fala das obras de misericórdia espirituais: aconselhar aqueles que estão na dúvida, instruir aqueles que estão na ignorância, e assim vai. E eu vou colocar aqui aquele que me interessa aqui: suportar com paciência as pessoas que são molestas. Aquelas pessoas que são difíceis de aguentar, que às vezes pelo caráter são complicadas, Pois o Espírito Santo em nós, dado que manifesta e testifica ao nosso espírito que Deus nos ama, assim está escrito na carta de São Paulo aos Romanos, fala assim: nós não recebemos um espírito de escravos para vivermos no temor, mas nós recebemos um espírito de filhos, que nos chama a passar do temor ao amor. E se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus. Então aquele que está em Cristo, aquele que é iluminado pelo Espírito, ele vê o quanto Deus teve paciência para com ele e é capaz de suportar até aquelas pessoas que são tão complicadas. Se a carapuça servir aqui de repente para o teu casamento, ou para algum dos teus filhos ou netos, ou patrão, ou empregado, ou pároco, que possa se encaixar essa carapuça, porque aquele que está no Espírito vive uma união com o esposo, a esposa que somos nós, a igreja, e a gente fala: vem, que tudo aconteça, e a nossa sede vai ser saciada. Por isso é muito importante que hoje a gente enxergue que lá onde você parece que está sozinho, Deus vem ao teu encontro. Eu não sei se eu já contei isso para vocês aqui, vou encerrar falando isso. Quando estava com 22 anos, eu constatei que eu estava com uma doença muito séria no meu olho esquerdo. Eu comecei a perder a visão, eu comecei a ficar cego. Eu estava em Roma na época, tentando acabar os meus estudos, tinha umas dores de cabeça homéricas, e daí eu comecei a decorar tudo quanto era coisa do missal, porque eu falei: eu não quero ser um padre que só porque ficou cego não celebra mais a missa, eu vou celebrar de cor. Por isso que eu tentei memorizar ao máximo assim, Eu tinha mesmo ali um problema grave, e eu comecei a não enxergar mais, e eu comecei a treinar, ficar no escuro, fechar os olhos, E é horrível quando você não enxerga nada, Você se sente mesmo numa solidão muito grande. No cristianismo primitivo se falava muito que o cristão é aquele que é iluminado, que tem as janelas da alma iluminadas, Eu gosto muito da experiência dos cegos. Eu tenho muitos amigos cegos, e é importante que a pessoa cega, ela tem uma sensibilidade, ela consegue perceber o outro com muita facilidade. Ela vive mais na realidade do que nós nos distraímos com as imagens tantas vezes, E tem uma frase de um colombiano que era um preso que estava na cadeia, na cidade de Medellín, e ali foram fazer umas catequeses para aquelas pessoas que estavam na cadeia, e ele experimentou, escutando o querigma, escutando o anúncio da palavra, ele experimentou muito o amor de Deus. E daí ele disse essa frase uma vez, como vocês fizeram aqui a partilha agora há pouco e falaram algumas coisas. Ele disse nesse momento um dia lá para os catequistas, para aqueles outros presos, ele fala assim: olha,
eu quero contar uma historinha. Ele disse assim: numa noite escura havia uma pedra negra, e sobre esta pedra negra caminhava uma formiguinha pretinha, pois Deus vê essa formiga e a ama. Ele colocou, eu acho muito bonito esse exemplo, né? Está num livro chamado No Cárcere, porém livres. Ou seja, a pessoa que está na cadeia, e mesmo estando na cadeia, vendo toda a vida de bagunça que ele teve e o tanto que ele aprontou, o perdão dos pecados fez com que ele se sentisse livre, apesar de estar atrás das grades, pagando as consequências das suas ações do passado, né? Então eu espero que todos nós que estamos aqui, que às vezes nos sentimos encarcerados por tantas coisas que nos amarram, por tantos sentimentos de mágoas, por tantas desconfianças e sensações de que Deus nos abandonou, que a gente possa escutar, encerrando agora com essa canção. Você me empresta teu violão? Você tem ciúmes do teu violão? Então me empresta aqui. Eu não sei nem se eu lembro as notas, me passa aqui. Traz o teu pedestal aqui. Queria convidar vocês para ficarem em pé e junto comigo entoarem essa canção, que é de um amigo meu. Eu conheci ele, até depois ele virou um pouco celebridade. Acho que você conhece ele, né? É um cara que é da Costa Rica, e ele compôs essa música nos anos 90, acho que foi. Eu lembro que eu era menininho, a gente esteve junto num congresso com a irmã Miriam Collin, que você conheceu. A irmã Miriam foi minha professora de música. E ele se chama Martim Valverde, não sei se vocês conhecem ele, né? Ele fez essa música que eu acho que fica muito, bate muito com esse momento. Peço que vocês me ajudem a tocar aí, porque eu não lembro as notas não. O gênio do Samuca aí eleva. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viestes. Olha lá. Tenho esperado que me fales, tenho esperado. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. E assim, pode continuar um pouquinho nessa canção, né? O Padre vai nos dar a bênção depois final, né, Padre? Vai nos dar a bênção.